E ontem, na entrevista com o Brasil Mata Viva, a gente falou aqui no programa sobre greenwashing. Você lembra? Pois é. Logo depois, a gente recebeu uma dúvida de um telespectador que estava nos assistindo sobre o que quer dizer esse tal de greenwashing. Na tradução, a expressão, ela significa lavagem verde, como se fosse uma maquiagem verde. É quando marcas, empresas, indústrias, organizações não governamentais e até governos criam uma falsa aparência em relação a práticas ambientais positivas sem necessariamente aplicá-las na prática ou sem a comprovação para mostrar que está realmente fazendo isso. Que um material, por exemplo, que utiliza em uma empresa é realmente reciclável. Ou seja, a empresa utiliza de informações não verdadeiras para dizer que tem boas práticas, que trabalha em prol do meio ambiente, quando na prática não é bem isso que acontece na realidade, seria o falso sustentável, vamos dizer assim. Inclusive, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor lançou já um manual para o consumidor, para ele não se deixar enganar aí pelas práticas de greenwashing das empresas. Então, fique de olho. E é sobre isso que a gente fala agora, de um estudo, na verdade, que mostra não tem nada a ver com isso, gente, é outro assunto, desculpa. A gente vai falar sobre a potencialização no uso de biocarvão como fertilizante na agricultura. Uma pesquisa foi desenvolvida pela Embrapa Rondônia em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Instituto Federal de Rondônia e a Universidade de Santiago de Compostela, da Espanha, e resultou em uma inovação que simplifica e agiliza a obtenção do biocarvão. Quem fala sobre esse assunto comigo ao vivo é Paulo Watt, que é pesquisador da Embrapa Rondônia, que está aqui com a gente falando de lá. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara, obrigado pelo convite, pela oportunidade de explicar um pouco essa tecnologia. A gente que agradece. Agora, para começar, então eu queria que você explicasse aí para o nosso público como que o biocarvão ele pode ser obtido e quais que são os benefícios que ele traz para a lavoura. Essa prática ela é bem antiga, né, Paulo? Fala isso para a gente. Na verdade, essa prática existe na Amazônia, que nós chamamos de terras pretas de índios, que são terras que os índios, as populações pré-colombianas, antes da chegada dos espanhóis, antes da chegada dos portugueses na América, já praticavam agricultura desenvolvendo em cima dessas terras. E a ciência nunca, embora conheça muitas vantagens desses solos, nunca conseguiu entender como que eram produzidos. E existem centenas de trabalhos no mundo todo tentando reproduzir isso. O que nós fizemos, basicamente, foi pensar quais as tecnologias que eles tinham à época e reproduzimos essa tecnologia em laboratório. E então conseguimos ver que de forma mais simplificada, mais rápido, sem tantos processos como se tenta fazer hoje, nós conseguimos obter um produto que reproduza essa terra preta com todas as suas vantagens. Legal. E você falou, que foi uma pesquisa de laboratório. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como que o estudo foi conduzido, quanto tempo ele levou, como é que foi? Esse laboratório que nós precisamos testar vários processos, Nós fizemos misturas de tipos de solos, tipos de materiais orgânicos, estudamos como se comporta um material mais lignificado, um material mais celulósico, para entender como que esse processo ocorre. E os estudos mostraram, em geral, que a combustão, a pirólise, que é a queima do material orgânico, junto com o solo no mesmo ambiente, leva à formação de um composto organomineral que é estável, retém bastante água, melhora a fertilidade do solo, mas também torna o solo mais friável e, principalmente, torna mais maleável. Mas, principalmente, esse produto pode ser utilizado junto com outros fertilizantes e aí ele reduz a perda dos nutrientes. A maior parte dos nutrientes que nós jogamos hoje numa cultura agrícola são perdidos. Por exemplo, o fósforo chega a perder 80%. Esse produto, então, retém melhor o fósforo, faz uma liberação mais lenta e reduz, então, as perdas, melhorando a eficiência. Legal. Paulo, e para quais lavouras, quais culturas que seria mais indicado esse uso do biocarvão e como que o produtor pode fazer para ter acesso a isso? Ele pode ser utilizado em qualquer tipo de cultura. Aí o que vai depender é a capacidade de produção. Se você pensar, por exemplo, na cultura de grãos, as áreas são grandes, então talvez você poderia se aplicar somente no suco. Mas você pode aplicar, por exemplo, no plantio de frutíferas, pode aplicar em jardinagem, em olericultura, na construção dos canteiros. Não há limitação.
Os índios usavam isso para fazer todos os seus tipos de cultivo. Nós também podemos utilizar, com a vantagem que nós vamos também reduzir a emissão de gases de efeito estufa, porque quando nós não fazemos esse processo, praticamente 100% do material orgânico que se aplica ao solo, ele é transformado em CO2 no máximo em um ano. Quando nós fazemos a pirólise do carvão, isso pode ficar por dezenas de anos. Na verdade, nós temos observado isso presente no solo milhares de anos depois que os índios deixaram de cultivar a terra. Entendi. Agora eu te pergunto, né? Com certeza isso pode também ajudar a gente ser menos dependente aí da importação de fertilizantes, né? Que hoje a gente tem um problema em relação a isso, né? Um assunto que vem sendo tratado bastante, especialmente depois do início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Isso deve contribuir também para esse cenário, né, Paulo? Sim, ele contribui de duas formas distintas. Primeiro, ao melhorar a eficiência do nutriente, um fertilizante que a gente aplica, eu posso aplicar uma quantidade menor e conseguir o mesmo resultado. Então, eu reduzo um pouco a demanda. Isso quando eu faço a aplicação do fertilizante junto com o biochar. A outra possibilidade é que esse material orgânico também tem alguns nutrientes. Então, ele acaba também liberando esses nutrientes. Então, a gente recicla parte do resíduo, produzindo nutrientes e também melhora a eficiência dos nutrientes convencionais. Legal. Paulo Watt, pesquisador da Embrapa Rondônia, obrigada pela sua participação aqui com a gente e até mais. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Até mais.